Eu acho um assunto muito complexo, muito subjetivo, né? Essa questão de separação é de pessoa para pessoa, depende da cabeça da pessoa. A pessoa pode ter uma cabeça de separar, mas é conviver com a família, dividir nas despesas, enfim, mas não ter aquele relacionamento. Existe até alguns que o outro marido, a outra esposa é amigo do ex, conheço vários sobre isso. Então essa questão de separação, de rompimento de relacionamento, de um casamento, isso vai depender muito, se vai ter briga, se não vai ter, por que está acontecendo essa história também de estar diminuindo a separação. Agora, para completar sobre esse assunto, porque a gente falou, viu, nessa matéria, sobre essa diminuição de número de divórcio, nós vamos entrevistar a advogada Maria Cláudia Freitas. Bom dia, Maria Cláudia, mais uma vez comigo aqui no Cidade Viva, é um prazer muito grande estar com a gente. Valeu, Maria Cláudia. Vem cá, minha irmã, tá acabando mesmo a separação, tá diminuindo o número de divórcio? Pois é, eu estava vendo aqui a entrevista, que alegria, Laércio, sempre muito obrigada, já estou me sentindo em casa aqui no programa, com sua equipe, com você, alegria, realmente reduziu a nível nacional e a nível local. No Piauí teve uma grande redução, mas o IBGE, Laércio, ele tem chamado a atenção para que essa pesquisa, não, de uma certa forma, não demonstrou uma redução artificial, por causa da dificuldade na coleta de dados, né, devido à pandemia. Então, teve essa dificuldade, não se sabe ainda se esse resultado foi real ou foi artificial, porque teve algo que chamou a atenção. Os divórcios judiciais, que foram os divórcios feitos pela pesquisa do IBGE, eles tiveram essa diminuição, inclusive um número menor desde 2015. E mais os divórcios extrajudiciais, que são os divórcios que as pessoas conhecem como amigáveis, feito em cartório, teve um aumento, tanto aqui no estado do Piauí, como a nível de Brasil também. Bem, esse comportamento, como você fala, tem inúmeros obstáculos, inúmeras situações que levam a isso, né? Mas vamos falar um pouquinho mesmo do divórcio, das pessoas que estão em casa, para entender como é que é essa história de separação, né? O tempo está se modernizando, a gente tem que abrir mais a mente para que o divórcio seja amigável, que seja discutido aí em relação da guarda compartilhada do filho, não é isso? Que existe amizade, porque ex é para sempre. Isso é interessante demais. Eu acho muito legal a forma como você aborda o tema aqui no programa, porque você analisa de todas as formas, e essa é a parte interessante, que o divórcio ele é único, a família é única, então depende de pessoa para pessoa. E algo me chamou a atenção na pesquisa, que as pessoas antigamente têm mudado muito, Laércio, a forma como a pessoa enxerga um relacionamento, um casamento. Antigamente, as pessoas, por exemplo, não vou me divorciar porque eu tenho filhos. Nessa pesquisa, mais de 50% dos casais que se divorciaram, inclusive você tocou no tema que também os casamentos estão mais curtos, depois eu posso falar sobre isso, mas mais da metade das pessoas dos casais que se divorciaram, eles tinham filhos, inclusive filhos menores. Também o que gera consequência na guarda compartilhada. Hoje nós estamos aumentando também os casos de guarda compartilhada, chega a 31%. 57% ainda na pesquisa, os filhos ficaram com as mães. 4% com os pais. Mas o aumento na guarda compartilhada tem me deixado muito feliz, que é o que eu sempre digo para as pessoas. O adulto, ele se resolve. O recasamento, casar pela segunda vez, também tem aumentado. E a criança? A criança, ela tem um processo longo a passar após um divórcio. Por isso que eu estou trazendo também esse tema. E aí é onde é importante as pessoas entenderem que o divórcio pode acontecer, mas é onde aqui o programa sempre bate na tecla, com respeito, inclusive com diálogo, né? É verdade. Em relação às crianças que vão passar, como a senhora falou, vai passar a vida toda, que vai ter o pai e a mãe meio que ser separados, né? Eu acho que isso já devia ser amenizado, conversado, já desde assim, o princípio, né? Porque tem que mudar um pouco o pensamento, a mentalidade das pessoas hoje em dia em relação a relacionamentos. Essa questão aí de que está encurtando o tempo de casamento, da vida de um casamento, também eu levo a crer que, por exemplo, a gente está num mundo muito moderno, né, Maria Cláudia? E, às vezes, a pessoa
abusa, vou falar um lugar meio popular, abusa a pessoa, ripuna, porque vida de casal é uma vida íntima, uma vida de sexo, é uma vida que vê as pessoas se comportando daquela maneira mais simples, mais íntima de cada um. Às vezes a pessoa não aguenta mais, né? E às vezes a mulher tem um dinheirinho bacana também, já trabalha, é inteligente, é independente, não vai querer aturar a vida toda, passar por aquele constrangimento. As pessoas estão querendo se libertar, não é isso? Não importa, assim, o amor acaba, nem tudo é para sempre, o amor acaba também, né? Enfim, então são vários fatores que eu acho que a modernidade que está em cima de tudo, que está diminuindo também o tempo de casamento, de pessoas, pessoas querem conhecer outras pessoas, querem se libertar. Será que é isso? Estou certo ou não? Certíssimo, certíssimo. As pessoas querem ser felizes, então as pessoas estão olhando para um casamento de uma forma diferente e a sociedade também está julgando menos. São muitos fatores. E é interessante, Laércio, eu gosto sempre de trazer uma pesquisa assim, mundial aqui para o programa, para ficar mais animado o bate-papo. E eu analisei quem sofre mais. Foi feita uma pesquisa super legal, bem respeitada, feito por uma universidade dos Estados Unidos e uma universidade da Inglaterra, na qual procurava discutir no divórcio quem sofria mais, o homem ou a mulher. Vocês vão se surpreender com as respostas. Será que? Estou curioso para saber. As mulheres sofrem mais, tanto a dor emocional como a dor física mesmo. O homem sofre menos. Porque a mulher é mais sentimentalista, porque ela tem já essa pegada de ser mais amorosa, né? A mulher é mais romântica. E também a mulher, ela investe mais no relacionamento. Então, por exemplo, a gente está próximo do carnaval. Uma mulher tem um relacionamento, fica com alguém. Aquilo pode gerar 9 meses de uma gestação. Já o homem, ele consegue sair ali minutos, né? Então, é muito diferente um relacionamento, um casamento para uma mulher e para um homem. E a mulher também, nessa pesquisa foi bem legal, foi em 96 países, pessoal. Diz que a mulher também, ela consegue ficar 100% completamente bem mais rápido, a resiliência, bem mais rápido que o homem. O homem demora bastante para se conformar, porque ele acredita que aquela sua ex, né, aquela sua ex é insubstituível, tem toda a competição depois. E algo bem interessante foi essa questão da mulher, ela realmente conseguir passar pelo aquele luto de uma forma mais fácil. E tem mais, pessoal, as mulheres, elas estão procurando também mais qualidade, viu? Já que elas investem mais, elas estão também mais exigentes. E depois eu queria falar sobre o divórcio, Laís. Queria antes escutar suas opiniões, que eu gosto muito, sobre o divórcio na terceira idade. Olha, o divórcio na terceira idade, isso acontece. E também eu acho que, tipo assim, a mulher já tem um apoio dos filhos, dos netos que já estão criados, né? Ela já se torna independente. E a terceira idade, às vezes, a pessoa quer se soltar. Olha, eu vou te contar uma história. Eu fui fazer uma matéria lá no forró do Anatoly, que é forró só para idoso. E eu fiquei impressionado. Os filhos iam deixar uma mãe ou um pai na porta do forró. E lá também tinha gente jovem. Às vezes essa senhora tinha um namorado, ou o senhor tinha uma namorada, às vezes da mesma idade. E era tão interessante que lá dentro, o lanche deles era bolacha e chá. Na mesa eles levavam o lanche, na maior festona, era macaxeira, batata doce, por questão de respeitar a saúde deles, né? Já era de noite. Mas eu achei muito interessante, porque eu vi a liberdade nesse grupo, né? Nesse ramo, que as pessoas se libertam. Mas aí eu vejo também que às vezes não dá nem tempo se as pessoas ficarem segurando muito, né? Por conta tem medo da solidão. Mas isso está acontecendo, o pessoal da terceira idade não está aguentando. Mas também eu vejo por outro lado, muitas vezes, é que o rapaz, o cidadão, o senhorzão, a terceira idade, deixa a senhora, sua esposa, para ficar com a mais nova, vira o cabo do cabeça branca. Cabeça branca foi ótimo. Na verdade, foi uma pesquisa também do IBGE, que na última década dobrou os divórcios das pessoas acima de 60 anos. E tem muito essa questão também, a expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, a liberdade, a independência. E principalmente, eu acredito, Laércio, que seja o olhar. As pessoas hoje, elas querem ser felizes. Então, elas não estão procurando um companheiro ou uma companheira só porque aquilo dali é importante
importante. Foi tão legal a entrevista aqui com o casal anterior, na qual eles pontuaram respeito, cumplicidade, eles nem viram o tempo passar, porque eles são felizes no casamento. Mas quando o casamento não está legal, aí cada minuto interfere na felicidade ou não das pessoas. Então é muito interessante essa evolução da sociedade. Mês que vem nós estamos no mês das mulheres, a evolução também para a mulher, nesse sentido do divórcio, a gente verifica uma liberdade maior, uma independência maior. Então essa pesquisa, ela foi muito interessante. E o estado do Piauí reduziu, ele ficou em segundo lugar, pessoal. Aqui os casamentos duram mais, em torno de 16 anos. A nível de Brasil, 55% dos casos, um pouco mais, quase 50% dos casos, o casamento dura só 10 anos, nem 10 anos. Então, eu acredito que seja realmente um prazo curto. Gostei muito das palavras do Padre Tony, que são palavras de reflexão, e eu gostei muito das suas palavras, que é uma palavra também de entender que cada caso é um caso. É interessante, eu queria deixar, eu sempre gosto de trazer a leveza para o assunto, afinal de contas é um assunto difícil. Então, eu queria trazer uma dica de filme para os nossos telespectadores, que o nome do filme é Simplesmente Complicado. Tem no YouTube, tem na Netflix, e é uma história de um casal que se divorciou na terceira idade, que depois namorou, enfim, pessoal, super feliz. E tem outro, que é a história de um casamento, até anotei aqui para vocês assistirem, quem estiver passando por algo semelhante, assistir de uma forma mais leve, entender que existe vida após divórcio, que viemos para cá para ser feliz, né, Laércio? Doutora, eu quero levantar também essa questão, que as pessoas se separam, tá? Às vezes não é para arrumar outra pessoa, não. Quer ter paz na sua vida, cuidar de filho, neto, ou ficar mesmo dependente e curtir um Pingo d'Água, por exemplo. Não sei se a senhora conhece esse bar aqui em Teresina. Lá o Pingo d'Água, eu fico impressionado. É um grupo de senhoras, de mulheres, que vão lá para curtir, para dançar, para tomar cervejinha com as amigas. Não tem nada desse relacionamento sexual. Se tem, em todo lugar tem. Mas lá não. Então eu acho que as pessoas também estão optando por uma distração sem ser de par, sem ser aquela obrigação de ter aquele incômodo para algumas pessoas que já ficam, né, querendo ficar só e tudo mais, e procurar grupo de amigos, de sair para um shopping, de fazer um cruzeiro, de viajar. Eu acho que a separação não necessariamente para procurar a vida melhor é ir atrás de uma outra pessoa. A pessoa já está dentro de você mesmo, sua felicidade dentro de você. Mesmo porque a terceira idade, a questão de atração sexual, de libido sexual diminui bastante e as pessoas não ligam muito mais para isso. Ligam mais para a questão de divertimento e ser feliz. E o tempo que elas têm, de 70 anos, 80 anos, ir para o cruzeiro, tomar cerveja com as amigas, é muito melhor do que ficar em casa escutando abuso de velho, dormindo e né, não? Eu acho que realmente isso está modificando, Laércio, você tem toda a razão. E assim, está modificando por quê? Porque hoje em dia, família antigamente, lá naquela época do Código de 16, família era só o casamento, pai, mãe, filho. E hoje, pessoal, família, inclusive, é uma pessoa só. Família é você morar com seu irmão, família é você morar com seu tio, tudo isso é considerado uma família. Então, modificou muito o olhar da sociedade. E um dos principais motivos que as pessoas se divorciam, não é porque a infidelidade é um dos motivos importantes, mas não é o principal. Já foram feitas várias pesquisas e um dos recordes é a dificuldade financeira, a questão de um pensar de uma forma completamente diferente do outro no quesito do dinheiro, né? Das questões financeiras. Então as pessoas sempre ficam, todo casal que se divorcia, a pessoa pergunta quem traiu. E eu acho isso uma pergunta muito antiquada, uma pergunta que não respeita aquelas pessoas, e eu sempre digo, as pessoas podem se separar até sem motivo, e a gente tem que estimular que o casal continue, mas a gente tem que respeitar as decisões, né, de cada um e simplesmente sempre pensar que nunca é tarde para ser feliz. Eu peguei aqui algumas frases de uma pensadora, né, muito importante aí no Instagram, que é tipo Sócrates, que é a doutora Maria Cláudia Freitas, ela botou aqui no Instagram: o divórcio não acaba com o casamento, ele é apenas a certidão de óbito de um casamento que já morreu há tempos. Comente sobre isso. Muito legal você ter falado desse assunto, porque a grande maioria das pessoas que procuram tanto o judiciário como os advogados no momento de um divórcio, eles procuram muitas vezes para consulta, né? Igual a consulta com o médico. O casamento já acabou.
e aquela pessoa ela está se organizando para sair dali. Por isso é que um divórcio, ele é um documento apenas, pessoal, ele é uma certidão que aquilo já acabou, mas o casamento, ele já acabou bem antes. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas acabaram por uma bobagem, e não sabem o que aquele casal está vivendo. Então, eu quis exatamente explicar isso, que quando as pessoas procuram a justiça, ou procuram um advogado, um cartório, aquele relacionamento, aquilo já acabou. E eu percebo isso em todos os casos. Lógico que às vezes é para um lado e não é para o outro se surpreende. Mas nós mulheres, a grande maioria, Laércio, ela sabe quando um casamento está acabando. Olha, também eu peguei aí do seu Instagram uma frase muito interessante. Só o amor é suficiente? Acho que não, né? Cada vez mais não. A admiração, pessoal, é muito importante. Quando vocês estiverem namorando, vocês observarem se aquela pessoa, por isso que diz que as mulheres estão procurando mais qualidade, os homens também. Se aquela pessoa dá certo com você, você pode amar alguém, mas aquela pessoa ter características que a longo prazo, por exemplo, pensa bem, você namora com um cara e ele é maravilhoso, romântico, mas não paga uma conta em dia. Gente, se o relacionamento acabar e vier a ter um divórcio, ele vai ser um péssimo pagador de pensão alimentícia. Tem que pensar em tudo isso. Também tem outra frase que eu achei interessante. Qual o maior desafio de uma mulher ao se divorciar? E de um homem também, já completo. Interessante demais essa pergunta, e eu coloquei uma vez nos meus stories. Qual é a maior dificuldade de se divorciar aqui no Piauí? E eu recebi resposta de todas as formas, muitas com relação ao preconceito, e eu queria bater nessa tecla, vamos parar com esse preconceito. Outras muito engraçadas, Laércio, que era a possibilidade de arrumar outra pessoa, afinal de contas a lei da oferta e da procura aqui em Teresina não está legal. Então, assim, e principalmente o preconceito, né, e o olhar, o julgamento das próprias mulheres com as mulheres. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Eu acredito também, vejo sempre que tem um pouco da questão da violência patrimonial. Quando os homens têm o dinheiro, eles seguram muito para que a mulher não se divorcie. Eles, não, mas ela depende de mim, ela não vai se virar sozinha e tudo. E elas conseguem se virar sozinha, elas conseguem resolver de uma forma bem legal. Então, ainda tem muito preconceito da sociedade, a gente pensa que não, mas tem. Ainda tem muito julgamento e algumas respostas lá que eu recebi, que eu gostei também, que achei interessante, achei engraçada, que é essa questão de o crush tá muito difícil aqui em Teresina. Eu queria escutar as mulheres. É isso aí que eu queria voltar de conversar, né? A oferta e a procura. Eu acho que deve até ter muita gente aí solta no mundo, mas que agrade, que bata, que tenha química, é difícil, porque hoje em dia a gente repugna até uma pessoa comer diferente. Tá paquerando com a pessoa, ai, tá apaixonado, bababá, quando vai ver pessoalmente, eu tiro a máscara, o modo da pessoa mastigar ali, já acaba toda a história para ter futuro, né? É muito bacana. Mas também é o jeito de se virar só. Tem muita gente bonita aí sozinha, né? Muitas pessoas aí que estão só, não necessariamente tem que ter uma pessoa. Aí eu já acho, é um achismo meu, que essa cabeça já tem que se evoluir para ter esse comportamento de sozinho no mundo, né? Que as pessoas têm necessidade fisiológica de paquerar, de beijar na boca, de tomar umas e outras, de transar e tudo mais, não é isso? Mas como vai viver? Como é que vai ter essa questão de pudor, de família, de sociedade? Não é isso? Eu acho que tem que mudar paralelamente as pessoas querendo ser independentes, né? Com essa questão do seu eu, de como eu vou me comportar, como eu vou também não me agredir, não é isso? E não me aceitar fisiologicamente, vontade de fazer um sexo com uma pessoa, com outra, não quero casar, só quero fazer isso e pronto, vou-me embora. Até que ponto vai chegar aí um denominador comum entre essas duas histórias? E é interessante você estar falando sobre isso, porque a sociedade hoje, eu até estou fazendo um trabalho bem legal, que é a família virtual. E é interessante que, por exemplo, na China, já se fala que em 2050 as pessoas vão casar com robôs. Então, está mudando muito essa questão de relacionamento. Nós temos a nível aqui de Piauí a nossa realidade, porque eu vejo que o divórcio traz muita solidão. Então, eu sempre digo para as pessoas que estão se divorciando, olha, procura um hobby, procura algo que vai preencher aquilo que estava lhe incomodando. Já que você optou, porque isso é só uma fase. Isso tem um fim, você vai se
readequar, você vai se reorganizar. Tem pessoas, Laércio, que se divorciam 30 anos, né, depois de casamento. Então, você imagina, existe uma fase, Laércio, muito importante, que as pessoas precisam compreender, que é uma fase de transição. Os autores dizem que é um luto de verdade, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que aquela fase, ela vai passar e depois você vai construir uma nova vida para você, ou com outra pessoa, ou até dando mais tempo para você mesmo. Afinal de contas, você é muito especial. Uma coisa muito interessante que eu tenho isso pra mim, às vezes se um relacionamento não dá tão certo, mas que te gosta da pessoa, mas tem essa questão, né, os defeitos que a gente não supera e tudo mais. Então eu acho mais interessante você comer 1 quilo de sal, aguentar, sair desse relacionamento, porque vai te dar possibilidade de você encontrar um outro relacionamento, outra história. Que isso acontece, não é? De quem ficar insistindo numa coisa que não é legal, que tá lhe fazendo mal, não é isso? Então, vai, vaza, acaba, que aí você vai sofrer, vai chorar, passar o luto que a doutora falou agora, mas vai ter a possibilidade de ter 1000 pessoas aí na sua vida, na sua estrada. Com certeza, você é muito especial, as pessoas são muito especiais, entender também que isso é uma fase. Se você muda de emprego, toda mudança requer a fase de transição. E essa fase de transição, se a gente for verificar o gráfico, vai todo o tempo melhorando. Então você está muito triste e depois vai melhorando, com o tempo você vai ficando feliz, vai entendendo o que está acontecendo aqui na sua vida. Então entenda, você é um processo e você vai ser muito feliz. Ei, Ana Maria, foi só um exemplo assim que eu dei, não foi eu não. Ei, Ana. Maria, deixa eu falar aqui uma história. Ana Maria é tua irmã, fico só confundindo. Deixa eu falar aqui uma história. A Andréia tá gritando ali, acaba, faz 15 minutos que ela tá querendo acabar que a entrevista. Eu não posso acabar porque eu acho muito interessante falar contigo. Bacana demais. Mas a gente vamos ter uns planos aí pro futuro e você tá nesses planos aqui do nosso trabalho, tá bom? Pra gente trocar muitas ideias aqui pro telespectador. Um abraço pra você, um abraço pra sua mãe, pro seu pai, sua irmã, sua sobrinha, seu cunhado, para todo mundo. Obrigada, abraço em todos, em toda a equipe, nos telespectadores. Um abraço, obrigada. Valeu, doutora Maria Cláudia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima.